em competição tem tudo a ver com eleições aqui na capital paulista. Opa! E é sobre isso que a gente vai seguir falando. O PSDB realizou uma reunião para alinhar os últimos detalhes da convenção do próximo sábado, dia 27, que vai confirmar José Luiz da Atena. É tão difícil de acreditar que a gente até gagueja, né? Então, vou até repetir. Que pode confirmar na convenção, no próximo sábado, o apresentador José Luiz da Atena como candidato à Prefeitura de São Paulo. O presidente nacional do partido, Marconi Perillo, o deputado federal Aécio Neves e o presidente do Diretório Municipal do PSDB aqui em São Paulo, José Aníbal, se encontraram ontem com da Atena para definir as agendas das próximas semanas e estratégias de campanha. Esse encontro foi marcado após da Atena sinalizar que poderia novamente desistir da candidatura. Lembrando que uma ala do PSDB ligada ao atual prefeito Ricardo Nunes pretende lançar um outro candidato durante a convenção. Da Atena criticou essa ala do partido e a chamou de empregadinhos de Nunes. Ele falou isso durante um vídeo. Nós temos um trecho do que ele disse nesse aspecto e vamos te mostrar agora. Olha, não adianta esse desesperado Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, usar os empregadinhos dele dentro do PSDB, já deviam ter ido junto com os que foram, para tentar atrapalhar a nossa convenção. Aliás, tudo que acontecer fora da curva e com violência na nossa convenção, vai ser culpa do Ricardo Nunes. Que ele use essas 30 moedas de pratas para juntar ao bilionário fundo que ele tem e tentar perder de pouco essa eleição, porque ele já perdeu. E agora, mais do que nunca, eu estou convencido que serei o próximo prefeito de São Paulo. E a convenção de Ricardo Nunes deve contar com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro e do governador aqui de São Paulo, Tarcísio de Freitas. O evento está marcado para o dia 3 de agosto. Gente, é ruim a gente ficar esperando, talvez, que vai ter mais uma desistência, mas foram 4, Ellen. Já foram 4. Se isso acontecer, e ele deu brecha já para isso, em entrevistas que ele fez recentemente, o da Atena, será ou seria a 5ª desistência. Dessa vez vai ser diferente? O que você está esperando? Né? É mais ou menos assim. Sabe que tem uma cena de um filme que eu acho lindo, chamado O Segredo dos Seus Olhos. E aí, a cena mais linda, o diálogo mais bonito do filme diz assim, que você pode mudar de tudo na sua vida. Você pode mudar até de rosto, se quiser. Você não pode mudar a sua paixão. O homem não muda a sua paixão. E a grande paixão do da Atena, como todos nós sabemos, sempre foi a comunicação. Ele foi um cara da comunicação, faz essa paixão, bem, né? E faz muito bem, faz isso muito bem, sempre fez isso muito bem. Então, eu acho complicado a gente o ver em outro local quando ele, na semana da convenção, dá uma entrevista à Folha de São Paulo para o Joel Tavares, excelente colega, dizendo que se até o Biden desistiu, por que eu não posso desistir? Ou, mais, ele é perguntado, pô, mas você sabia que o PSDB era um partido que está rachado? Aí ele disse, não, mas eu não tinha conhecimento dos detalhezinhos lá, né? Que eu não sabia como que estava rachado o PSDB. E como? Gente... Bom, então para que vai, né? Não, assim, não, pera, se você entrou num negócio desse... E aí quando perguntam para ele sobre a Tabata, ele diz assim, se ela me mandou lá para o PSDB... ela devia estar alerta que eles podiam fazer pesquisa interna. Quer dizer, é tanta coisa que ele vai dizendo. Aí ele cancelou um evento importante com o pessoal do Sindiosp, dos hospitais, que é um evento de pré-campanha, que ia acontecer essa semana. Cancelou uma sabatina. Né? Assim, é muito indício de que a paixão dele não mudou, né? Não temos provas, mas temos muitos indícios de que as paixões dele não mudaram, né? Eu acho. Acha que vai desistir? Eu acho que ele desiste. O que seria melhor para o PSDB, Eliana? Porque hoje de manhã nós falávamos com a nossa repórter Beatriz Manfredini, que acompanha de perto esses bastidores da política. E quando a Ellen fala que o PSDB está rachado, não é só o meio, não. Sim. São várias alas, assim. É tipo o PT antigamente, as correntes do PT de antigamente, você ficava... É uma coxa de retalhos, né? Sim, sim. Nós temos uma ala que defende a candidatura dele, da Atena. Nós temos uma ala que defende o PSDB caminhando junto com Tabata Amaral. Nós temos uma ala que defende que... Olha só, tem uma ala que defende, até para fazer uma voz contrária a essa ala que defende o da Atena, que haja uma pré-candidatura e uma futura candidatura de Fernando Alfredo.
que foi presidente do PSDB aqui da capital, agora é ex-presidente, para fazer frente a essa indicação do Datena. E tem uma ala, falávamos mais cedo com o Marco Vignoli, que também é ex-dirigente do PSDB, que defende a caminhada junto com o Ricardo Nunes. Embora não haja mais espaço para o PSDB, pelo menos eu não vejo essa possibilidade de o PSDB ocupar uma vaga de vice, porque Melo Araújo já está consolidado, pelo menos, né, por agora. O que seria melhor para o PSDB de todas essas possibilidades? Acabar. Eu quero, antes da Eliana falar, eu quero... Meu Deus. Deise Ciocari, qual que é a melhor possibilidade, Deise? Seria acabar. Agora vai pensando no porquê, tá? Enquanto isso, a Eliana vai falar pra gente o que ela pensa sobre isso. Então, para mim, o mais popular, sem dúvida alguma, o mais apelativo é o Datena, não tem outro. Então, para o PSDB começar a se recompor, começar a fazer parte do jogo, Datena, sem dúvida alguma. Ele não traz, né, toda essa... Enfim, todos os requisitos. Indivíduos. Não, todos os indivíduos ele não aglutina, Ele não aglutina, é isso mesmo. Ele tem muita gente contra ele. Exatamente, dentro do partido. Mas eu acho que ele é o mais popular para o partido, para as eleições, para chegar a algum lugar, né, nesse momento. E talvez até para trazer um PSDB que já morreu. Exato. Né, para ressuscitar o PSDB que já era. Por outro lado, eu, Eliana, entendo que ele não irá até o final. Ah, por que, Eliana? Porque ele tá como eu para fazer algumas coisas. É tipo educação física, entendeu? Eu vou fazer exercício. Amanhã eu vou, depois eu vou, semana que vem eu vou. E acaba escolhendo o chinelinho. O chinelinho. Então, o que eu vejo? Como a Ellen falou, a paixão dele é o jornalismo. Ele faz muito bem o jornalismo. Né? Nesse momento, nesse quadro que nós estamos vivenciando, o que ele vai fazer na política? Conta pra mim. Eu sei o que eu faria na política. O quê? Eu continuaria brigando pela segurança pública, pela justiça, pelos péssimos atendimentos, mas esse é o meu perfil. O dele é genérico. Né? O dele, ele sabe fazer muito bem essa coisa... Quando nicho, você se perde. Exatamente. Então, qual é o nicho dele? Eu fico me perguntando, não vejo. Mas ainda acho que ele é um excelente nome para o PSDB. Né? Agora, começar a briga de quintal, que sai daí que eu vou ganhar, sai não sei aonde, por favor, né? Melhorar o nível. Sua vez, Deise Ciocari. Por que o PSDB deve acabar... Assim, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Se PSDB acabar, no que ele vai se transformar? Ai, Lívia, não fala isso. Me pergunta isso. Lívia, sabe o que acontece? Assim, eu acho que o PSDB, a última chance de respiro dele é o Datena. Tá? Só que essa coisa do Datena toda hora se candidatar e depois ele cai fora, isso daí acaba até tirando dele um capital político. Porque se a gente for lembrar, nas outras vezes que o Datena lançou a pré-candidatura dele, a expectativa era muito maior. Se ele não tivesse desistido ainda das outras vezes, provavelmente ele entraria nessa eleição com uma porcentagem de intenção de votos muito maior, mas ele já se desgastou. O Datena está desgastado, mas ainda é o último respiro do PSDB. A Ellen leu minha tese de doutorado. No doutorado, eu estudei muito bancadas conservadoras e alguns partidos que estavam minguando naquele período. E todos os partidos que acabam, eles têm como característica o desentendimento entre um núcleo duro. Então, aquele núcleo duro dentro do PSDB não se entende mais. Até com a própria candidatura do Datena, o PSDB só tem um nome forte no Brasil, tirando o Eduardo Leite, mas agora para a prefeitura só tem o nome do Datena e consegue se desentender em relação ao Datena. Então, ou o partido acaba, se funde com outro, ou respira, negocia agora essa candidatura do Datena, ou vai apoiar algum outro candidato, ou vai até o final, mas aí depende, de novo, está na mão de alguém que não dá para confiar no sentido político, né? Não estou dizendo que o Datena não é uma pessoa confiável, mas não dá para saber o que ele vai fazer, então o PSDB está de novo sem aquela mão firme. Aí, sendo muito honesta aqui, a gente estudou o PSDB a vida inteira, eu fiz um curso sobre PSDB, assim, é impressionante a força. Era um case de sucesso, né? Por um PSDB tempo. Hegemonia completa. Uma hegemonia completa na política brasileira. E durante muitos anos, a gente só discutiu partidos políticos aqui no Brasil, PT e PSDB. Agora a gente não ouve falar no PSDB.
Então, assim, só para concluir, Maria, eu estou vendo que está querendo falar. Uma pergunta para você, eu quero fazer uma pergunta para você. Eu acho que se eles não se reorganizarem agora durante a disputa para a Prefeitura de São Paulo, desculpa, acaba, e aí pensa outra coisa, sabe? Tenta refundar o partido, faz alguma fusão com outro, ou tenta sobreviver agora com o respiro que tem, porque o Datena, no fim das contas, é o último respiro do PSDB. Eu quero te fazer uma pergunta, que nem você fez para mim semana passada, eu quero fazer para você. Gente, eu acho que o PSDB precisa de um rebranding, isso é um fato, um reposicionamento, mas eu tenho uma pergunta para você. A que você atribui essa perda do PSDB? Eu fiquei pensando aqui enquanto a gente conversava, será que o PSDB entrou nesse certo ostracismo por um dos motivos de não saber ter se colocado num cenário mais polarizador, com um candidato mais inflamado? Esse posicionamento de terceira via não cola no atual contexto político nacional e internacional. Você acha que isso foi um dos fatores ou existem outros? Essa é a minha pergunta para você, Deise. Maria, eu acho que tem um fator que foi muito forte, assim, dois, eu diria. O primeiro deles é justamente essa briga no núcleo duro, tá? Então, não sei se vocês lembram lá atrás a briga do Aécio Neves com Dória, aí vão fazer as prévias do partido para escolher o próximo candidato, não respeita a prévia do partido, aí começou a ter uma cisão dentro do núcleo duro. Isso é o primeiro sinal, quando os dirigentes partidários não se entendem, o partido começa a ir literalmente para o beleléu. O outro ponto é a falta de formação de lideranças. Não tem lideranças novas, a gente vê sempre os mesmos. Vocês vão dizer, e eu sou uma que sempre falo que mas a política brasileira ela não tem renovação. Né? O Congresso Nacional da última vez falam que foi 68% renovado, mas eram os filhos, os netos e os tios dos políticos que estavam lá e que saíram. Né? Mas o PSDB ele realmente não criou. Não existe liderança nova dentro do PSDB, são os velhos nomes, é o Aécio Neves, é o João Dória, aqueles nomes de antigamente que traziam unidade e força para o partido, eles já nem não estão mais lá. E eles não conversam entre si, né? Essas lideranças não são amigas, eles não são aliados. Não são aliados, eu diria até que são inimigos políticos. Um outro partido que eu vi de dentro acontecer isso foi o PFL. A democracia que está na minha tese, inclusive. Eu lembro que na tese, de novo, que a Ellen foi uma das primeiras a ler minha tese, na tese eu falava que o Democratas ia acabar. E aí não acabou, passou 5 anos, eu pensei, caraca, será que minha tese foi um fracasso? E aí acabou. E aí eu pensei, nossa, eu fui realmente atrás de dados científicos, porque tem características na política que são muito fortes. Então, eu acredito realmente que o PSDB, o grande problema dele é a falta de renovação de lideranças e essa briga dentro do núcleo duro que continua. Uma disputa para a Prefeitura de São Paulo, eles estão brigando ali dentro. É a única chance que vocês têm, se reorganiza. Essa questão da falta de novas lideranças que você levantou, Deise, pelo menos dos principais partidos, acredito que seja um problema não só do PSDB, né? A gente tem um PT que tem a figura de Lula como única liderança hoje, forte. A gente vai para o PL, a gente tem... Tarcísio está crescendo e tudo mais, mas ainda Jair Bolsonaro não é um problema só do PSDB, né? Não, é um problema da política brasileira, esse caciquismo, esse patrimonialismo. Isso acaba não oxigenando a política, né? E aí as pessoas acabam não se envolvendo. A gente tem que lembrar que na última eleição para presidente a gente teve 30 milhões de pessoas que não votaram porque não querem se envolver com isso. Então, fica muito mais fácil o sistema partidário ficar na mão dos mesmos. Então, estão sempre aqueles mesmos lá. Eu fiz uma pesquisa uma vez e isso acabou ecoando um pouco, assim, mas a gente tem hoje parlamentares em cargos poderosos no Brasil, que eles têm familiares desde a velha República. Então, assim, enquanto não houver participação política dos cidadãos e uma cobrança pela renovação de lideranças, a gente vai continuar com isso. Até que o que vai acontecer? Isso que a gente vê muito na política brasileira. Por exemplo, o fulano de tal não concorre mais, porque já está idoso, não tem mais a saúde para concorrer. Quem que ele vai botar ali? O filho, o neto, o tio. E aí a gente fica sempre nas mãos dos mesmos. Né? Isso que está acontecendo. E sabe que é uma coisa muito interessante nisso que você disse? É que eles utilizam sempre o mesmo sobrenome e não dizem o nome. Exato. Olha só. Você acha que você está votando num, você está votando no outro, nem sabe em quem você está votando. Porque só registra o sobrenome. O que deveria ser proibido. Exato. O que explica essa cilada, nós cairmos nessa cilada?
Eliana, é falta de interesse pela política? Falta de interesse. De aprofundamento, de conhecer bem os candidatos, de não votar em A, B ou C porque o pai está votando, porque o tio está votando. Ah, porque meu amigo trabalha na empresa de uma pessoa que conheceu ou que foi favorecida por um tal candidato. A nossa legislação eleitoral, ela é tirânica. Desculpem quem fala assim, nós temos avanço nada. Quer dizer, quem tem mais tempo na televisão, que é o único meio que a gente dispõe mais, quem pode ir para a televisão são os partidos maiores, são aqueles que são candidatos D, aqueles que se juntam com A, B, C, D e E, e você fica nessa venda, e para mim é bem venda mesmo, do que irá acontecer. Então, no caso da política, eu acho que nós somos mal informados, nós somos mal formados, nós somos levados à ignorância mesmo e a erro. Isso é muito grave. Por quê? Porque a legislação permite que sejamos levados a erro, como eu disse. Sim. Eu não vou citar nomes, mas vocês deverão saber. Que não se utiliza o primeiro nome, só se utiliza o sobrenome, que vem sendo batido lá de 1920, entendeu? É por aí. Agora, 3h02. Maria, quero te ouvir sobre isso também. Sim. Desde o início, as eleições aqui em São Paulo estão sendo encaradas, sendo caracterizadas como uma das disputas mais emblemáticas em relação à nacionalização dessas eleições municipais. Você acredita que essa figura do Datena, se realmente ele não desistir e foi confirmado ou for confirmado, mais dele, mas também Pablo Marçal, que não está muito distante nas pesquisas, a própria Tabata, são figuras que têm potencial e força para reduzir o impacto dessa nacionalização ou não? É Nunes, é Boulos e é o que temos para hoje. Veja, antes eu vou só dar seguimento ao que a minha colega Eliana falou, que eu acrescento também o fator personificação política que a gente tem aqui na nossa democracia, né? Não somos um sistema parlamentarista, comparando com o Reino Unido, que você vota no trabalhista e no conservador, atualmente com outros partidos menores também. Não, a gente vota aqui no candidato, é a personificação do candidato, é o apadrinhamento daquele candidato. E muitos dessas famílias, dessas dinastias políticas estão há tempos já tem o seu reduto eleitoral. E isso acontece muito aqui na nossa capital, São Paulo. São Paulo é a cidade mais rica do Brasil e tem essa dinâmica de apadrinhamento político em zonas, em áreas, em bairros que já tem lá carimbado quem é o seu candidato. Mas essa questão da nacionalização, ela vai vir firme e forte, Lívia, a meu ver, até os próprios candidatos, que não são os dois preferidos, como você bem mencionou, o Nunes e o Boulos, por conta deles levarem com eles o peso dos apoiadores nacionais, que é Lula para o Boulos e Bolsonaro para o Nunes, esses outros candidatos, eles também trazem com eles o peso nacional nas costas deles. Então, você tem o Marçal, que não é oficialmente apoiado pelo Bolsonaro, mas sua imagem é muito associada à direita, tem políticos próximos de Bolsonaro que o apoiam. Então, essa nacionalização vai estar presente na sua candidatura, tanto quanto com o Datena. O Datena é a personificação da questão do principal problema nas eleições deste ano, que é a segurança. Sim. Então, ele vem muito forte aí. Sim. E o pessoal da direita, que também simpatiza com o Bolsonaro, vai apoiá-lo. Então, a questão toda tanto o Datena quanto o Marçal vindo vai trazer uma grande pulverização de escolha para a direita e isso pode enfraquecer nessa disputa eleitoral. Já do outro lado, vejo que o Boulos é o candidato de esquerda e a Tabata, ela fica meio que ali em cima do muro, porque ela tem uma visão, quem é de direita acha que ela é de esquerda, mas quem é de esquerda acha que ela é de direita. Então isso fica bem patinando isso e aí deixa a esquerda mais unificada na figura do Boulos, o que pode fazer com que ela perca tração política. Mas a nacionalização está aí firme e forte. A única candidata que não leva isso com tanta força seria a Tabata nesse caso.